Olá, pessoal, tudo bem? Como é que tá essa galera aí do nono ano? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo bem, graças a Deus, né? Chegando a mais uma sexta-feira, chegando mais um final de semana, né? Com as atividades, né? Mas assim, gente, vamos lá, vamos continuar firme e forte, com muita fé, com muita expectativa, né? Com muita disposição, compromisso, né, para a gente chegar a uma vitória. Graças a Deus estamos caminhando, graças a Deus estamos superando, graças a Deus estamos sendo fortes o tempo todo, né, gente? Fico feliz em contar com a participação de vocês, né? Fico feliz, muito feliz, com alguns retornos de atividade, né? Vejo que está todo mundo empenhado, vejo que todo mundo está tendo compromisso, né? Todo mundo, mas não é todo mundo. Você entende? Todo mundo, aqueles que estão mandando atividade, mas tem alguns que estão ausentes com a atividade. Não sei o porquê, né? Cada um tem seus problemas, né? Suas dificuldades, né? Mas a gente precisa ter um sinal desses alunos que estão faltando com as atividades, né? Porque se trata de avaliação, se trata de média, né? Onde você chegar ao final do ano, você precisa estar com essas suas avaliações em dia, né? Então, se tem algum que não está conseguindo acompanhar, se está passando por algum problema, procure a direção da escola, converse com a direção da escola, né? Para que a gente possa chegar a uma solução. Mas não fiquem sem fazer as atividades, tá? Eu registro todos os retornos de atividade, tenho o nome de todo mundo que fica mandando as atividades, tá registrado quem está mandando as atividades, né? Quem não pode mandar atividade no período que eu peço, mas manda depois, só não me manda com 15 dias depois. Se você mandar com 15 dias depois, já tem 2 atividades acumuladas e fica difícil para você acompanhar as atividades, tá bom? Eu acredito que a gente está muito confiante, somos muito confiantes em Deus e Ele faz com que a gente supere essas dificuldades, né? Não existe, como é que eu posso falar? Não existe um ser mais precioso do que Deus para nos ajudar nos momentos de dificuldade, tá? Então vamos manter nossas atividades, nosso compromisso com a escola, nosso compromisso com os professores, né? Em concluir nossas atividades, tá bom? Vou passar a atividade de hoje e espero que vocês me entreguem até hoje, se possível, até 6 horas ou até amanhã, meio-dia, tá, gente? Eu sempre determino um tempo para que a gente não se desperceba, para a gente não deixe acumular atividade, porque a minha preocupação é essa, o acúmulo de atividade. Tá? O acúmulo de atividade, porque sobrecarrega você e sobrecarrega eu, porque eu tenho o compromisso de anotar quem está mandando as atividades, tá? Mas eu preciso que vocês me mandem, me enviem as atividades no tempo determinado. Se não for possível, entra no meu PV e dá uma justificativa, tá? Mas não deixa, assiste o vídeo, jogou o telefone para ali, foi pro Zap, pro YouTube, pro Instagram, não sei para onde, e esqueceu de fazer a atividade, tá? O certo é você assistir o vídeo e logo providenciar a atividade, tá? Tá. Nosso tema de hoje, hoje é 4, né? Nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre honestidade. Já viram falar sobre a palavra honestidade? Né? Tá, a gente tem uma palavra muito semelhante à palavra honestidade, que é a sinceridade. Mas existe uma diferença entre honestidade e sinceridade. Honestidade é a pessoa ser verdadeiro, correto,
Acima de tudo, honrar a si próprio e ao próximo, né? Honrar a minha pessoa e honrar o meu próximo. Isso é honestidade. Sinceridade. Sinceridade, eu sei, uma pessoa verdadeira. Por exemplo, vou falar de adolescente. Por exemplo, meu colega namora com uma colega minha. Ou gosta, ou é muito amigo, né, de uma colega minha, assim. Não tô falando de vocês, tô falando de modo geral dos adolescentes hoje na realidade. Quando ele tá aqui com a minha amiga, numa boa, conversando, uma amizade legal, quando chega bem ali, ele vai falar daquela pessoa. Né? Ele não está sendo sincero nem com a pessoa anterior que ele estava conversando, nem com a atual que ele está conversando. E nem com ele mesmo. Ele não está sendo sincero. Ele não está sendo verdadeiro. Né? E a gente precisa ter essas duas qualidades. Honesto, sinceridade. Né? Honesto. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Eu tenho que ter amor a mim e ao meu próximo. Sinceridade, eu tenho que ser sincero com meu colega, com a minha amiga. Não posso ser aquela questão do falso, não tem aquela palavra falso? Não posso ser falso. Com ela, eu sou uma pessoa, com outra pessoa, eu sou outra pessoa. Totalmente diferente. Não existe sinceridade nesse meio. Você não é sincero. Tá? Tá. A honestidade, a gente vai falar mais da honestidade. A honestidade é um valor, é uma qualidade própria do ser humano, né? É uma qualidade que eu tenho já comigo desde quando eu vim ao mundo. Ou que eu convivo num seio familiar, onde a honestidade é peça fundamental naquele ambiente. Né? Que tem uma relação de princípios de verdade, justiça e integridade moral, né? No meu ambiente familiar não existe mentiras, não existe falsidade, só existe honestidade. Por exemplo, já aconteceu comigo, eu vou contar um exemplo para vocês que já aconteceu comigo, né? Eu estava, só para vocês entenderem melhor a questão da honestidade. Eu trabalhei num ambiente, né, e eu, mais pessoas, né, e aí chegou um momento que eu percebi algo diferente em um dos funcionários. Eu também era funcionária do mesmo ambiente, né, e eu percebi algo diferente numa determinada pessoa. Eu percebi que a pessoa estava praticando roubo naquele espaço. Por que eu falo a palavra roubo? Porque se tu pega algo de alguém sem a permissão de alguém, isso é chamado de roubo. Você está pegando algo que não é seu. Então você está roubando. A palavra é essa, né? Está pegando algo que não é seu. E aí eu percebi aquele algo, aquela coisa diferente. E aí quando chegava no final do dia, eu ia para casa, eu ia doente. Eu ia acabada, sabe? Eu ia com algo assim dentro de mim que estava me roendo por dentro, né? E eu não conseguia ter uma consciência tranquila. Eu ficava agoniada, meu Deus. E os donos lá do ambiente, pessoas maravilhosas, né? Pessoas maravilhosas. E aquilo estava me prejudicando. Eu digo, meu Deus, me ajude a resolver essa solução, que eu não posso ficar com isso. Eu não posso aceitar isso, eu não estou sendo honesta nem comigo mesmo, eu não estou sendo honesta comigo. Eu estou aceitando algo que não é correto. Me ajuda, pedi muita força para Deus.
Aí quando foi um dia, voltei, estava lá numa boa, percebi a mesma situação, né? Percebi. Aí eu fui, chamei, né, o dono lá, chamei, né, e falei, tá acontecendo algo diferente. Eu não tenho como comprovar que realmente está acontecendo, mas eu estou sentindo, eu estou percebendo que está acontecendo algo diferente. Aí aquilo, quando eu falei, eu já senti um alívio. Tá, tudo bem. Aí os donos começaram a observar, começaram a me ajudar a observar aquilo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente que tem assim um sentimento meio, como é que diz assim, delicado, né? Aquilo começou também a me prejudicar. De eu ver a situação do meu próximo praticando algo de errado. Sem eu, sabe, eu ficava assim querendo ajudar e ao mesmo tempo eu ficava, sei lá, assim, reprimida. Tudo isso estava me prejudicando. Aí, realmente, eles concretizaram. Os donos concretizaram, conseguiram, né, ver com os próprios olhos. E aí, aquele peso tirou da minha cabeça, das minhas costas, como diz a história, né? Eu fui criada numa cultura, né? Meus pais me deram uma educação que eles diziam assim, dizem que ainda são vivos, graças a Deus. Eles dizem assim, nunca se pega algo de ninguém sem a permissão do dono, né? E hoje, né, a gente sabe, e hoje eu passo isso para os meus netos, passei para os meus filhos e passo para os meus filhos. Nunca pegue algo que não seja seu. Seja honesto a vida toda. Se você fizer isso, você está sendo honesto com você e com o próximo, né? Se você está praticando honestidade, você se sente aliviado. E eu digo assim para meus netos, nunca pegue nada de ninguém, seja lá de quem for. Aí eu acho engraçado, né, meus netos quando estão comigo, né, que eles vão nas minhas coisas, às vezes tem uma moedinha, tem alguma coisa, aí um pega, né, pega lá e aí o outro vem e diz assim, olha, nunca pegue nada de ninguém, seja lá de quem for. Aí eles vêm lá onde eu, né, mãezinha, a gente não pode pegar nada de ninguém, seja lá de quem for. Então eles aprenderam isso, esse ditado, eles aprenderam, né? E eu quero que eles cresçam, né, com isso e pratiquem sempre. O que eu quero dizer para vocês com isso? A gente precisa ser honesto a vida toda, né? E se você vê alguém praticando algo de errado, procure ajudar. Procure ajudar, porque é uma honestidade, é um valor pessoal, né? Às vezes a gente se sente, né, com um pouco de vergonha de chegar para alguém e dizer assim, não faz mais isso, ou tem medo da reação da pessoa, né? Não faz mais isso. Se você não puder fazer isso, faz que nem eu, chama uma outra pessoa, que talvez essa outra pessoa tenha mais coragem do que você de falar, né, de chamar. E aí você fala para outra pessoa. Mas não fique só para você. Não fique só para você. Aquilo que eu fiquei comigo estava me prejudicando, eu estava me sentindo mal, porque eu estava com aquilo preso dentro de mim. Mas no momento que eu desabafei com alguém, aliviou. Né? Eu consegui respirar, eu consegui dormir, eu consegui ver que eles iam observar, que aí eles iam chamar a pessoa e conversar, como aconteceu realmente. Né, gente? Então, o que eu quero que vocês façam nessa atividade? Que vocês façam uma reflexão sobre honestidade, né? Que vocês façam uma reflexão sobre honestidade. Vocês podem buscar fontes em livros, em pesquisa, mas que vocês possam desenvolver um texto com suas palavras. Você pode pegar um trecho lá de onde você pesquisou, onde você viu alguém falar sobre honestidade e colocá-la no seu texto. Tá? Você pode, antes de iniciar o texto, colar uma figura que represente a honestidade, ou que você possa desenhar
algo que venha representar o que é honestidade, tá? Então, o primeiro, você vai desenhar ou você vai colar uma figura, onde que você vê o que é mais possível. Colar, isso é o primeiro passo, colar ou desenhar uma figura que represente honestidade. Segundo passo, você vai produzir um texto. Você vai produzir um texto, no mínimo 15 linhas, no mínimo 15 linhas, de caneta, nada de lápis, só o desenho, se for possível. O texto deve ser de caneta, né? No mínimo 15 linhas sobre a palavra honestidade. No final do texto, você vai colocar sua opinião sobre o que é honestidade. Eu entendo honestidade, que ela é isso. Você pode até citar um exemplo, como eu coloquei aqui no vídeo, né? Você pode até citar um exemplo, se já aconteceu com você, ou se já aconteceu com alguém que você conhece, né? Se você já praticou, né, esse ato de honestidade, ou se você conhece alguém que já praticou, né? E aí você faz a conclusão do seu texto com essas palavras, tá bom? Você vai produzir um texto sobre honestidade. Primeiro passo é produzir um desenho ou colar uma figura. Você tem essas duas opções, né? De colar ou desenhar algo que venha representar a honestidade. Depois você constrói o texto de 15 linhas. 15 linhas, né? Escreva com letra bem visível, para mim poder entender esse texto, tá? Professora, quantas linhas? No mínimo 15 linhas, tá? No mínimo 15 linhas. Mas o desenho tem que aparecer no início do texto, tá? No início do texto tem que aparecer um desenho ou uma figura sobre honestidade, tá? Você pode colocar exemplo, contar lá no meio do teu texto um exemplo, né? E aí você vai desenvolver esse texto. Você pode criar um título para o seu texto, né? Você pode criar um título para o seu texto sobre honestidade. No final, você coloca o texto, a figura lá, bem legal, tá bom? Lembrando que esse desenho ou a figura não pode ser pequena, pode ser um desenho maior. O desenho é colorido? É colorido. A sua atividade ficar mais legal, ficar mais bonita. É colorido, sim, com certeza, tá bom? Então, assim, gente, a atividade de hoje é isso, tá? Procurem fazer, procurem me enviar até amanhã, meio-dia, tudo bem? Procurem me enviar. Não deixe para a semana que vem, depois que você receber a outra atividade que você vai mandar, tá bom? Procure fazer logo, né? Esse não é uma atividade tão difícil, né? A gente sabe que honestidade a gente convive num seio familiar, né? Ou no ambiente de trabalho, de estudo, de convivência, tudo a gente sabe que a honestidade não é praticada de hoje, não é criada de hoje. Que a gente sabe que nossas famílias têm uma cultura, né? Nossa família, a gente está num aprendizado constante, né? Da nossa própria família, né? Ou até mesmo na escola, né? A gente vê alguém praticando algo que não é honesto, você tem que procurar ajudar, você tem que falar, né? A gente tem que falar, a gente não pode guardar aquilo pra gente, porque a gente vai só adoecer, que nem eu digo para vocês, eu fiquei doente. Eu não tinha coragem de chegar para a pessoa e dizer, para com isso, para de fazer isso. Eu não tinha. Hoje eu tenho. Se chegar a acontecer, eu tenho. Dizer, olha, para com isso. Nem que eu leve uma ignorância, uma palavra de ignorância, mas eu falo, não para com isso, que isso é feio. Cadê tua honestidade? Né? Cadê o teu caráter? Cadê o teu valor? Né? Então, procurem, tá? Vamos desenvolver essa atividade, vamos fazer essa reflexão, né? A gente sabe que hoje está tão difícil da gente, algumas pessoas acreditar que ainda existe pessoas honestas, né? Mas a gente vamos fazer essa reflexão sobre a palavra honestidade. É uma palavra assim que me chama muita atenção, ser honesto.
ser verdadeiro, tá? É uma palavra assim que me deixa assim muito. Eu faço muita leitura sobre esse tipo de palavra, por exemplo. Eu faço muita leitura sobre honestidade, sobre ser verdadeiro, sobre ser paciente, ser tolerante. Eu faço muito esse tipo de leitura. Às vezes eu tô ruim, preocupada assim com alguma coisa, né, com medo de não conseguir, com aquela insegurança. Aí eu vou lá no Google, né, que a gente sabe que a gente tem agora uma peça fundamental no Google e coloco lá rapidinho, parece um texto, eu dou uma lida e me dá uma aliviada. Isso eu me sinto muito bem. Eu gosto muito de trabalhar a reflexão. E eu quero que vocês desenvolvam esse texto, tá? Então, a atividade de hoje é essa. Colocar uma figura e desenvolver um texto, no mínimo 15 linhas, sobre a palavra honestidade, bem? E assim, quero dizer para vocês que a gente vai continuar, né, firme, forte, com a misericórdia de Deus, né? Uma situação assim que a gente, uma hora, né, a gente quer ficar contente, né? Quer, vai retornar às aulas, mas ao mesmo tempo a gente ainda não se sente segura, né? A gente ainda não se sente segura em relação à circulação desse vírus, né? Desse vírus que está circulando aí. Então, é melhor a gente manter como está, é melhor a gente ficar em casa, manter como está, né? Está sendo cansativo, está sendo muito cansativo. Já está o quê? 4 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, e já está quase chegando 8 meses, né? De casa, né? De casa, praticamente de casa, né? Mas a gente vai superar com certeza. É melhor a gente ficar um estressado um pouco, um minuto, com saúde em casa, de que doente nos hospital, ou até mesmo perder a vida ou um entre queridos da gente, né? Então, eu digo para vocês, vão pedir muito a Deus, muita força, muita confiança, sabedoria, saúde, gente. A gente precisa estar pedindo imensamente saúde. Porque eu confesso para vocês, desde que quando começou essa pandemia, eu sofri um abalo em relação à minha saúde. Acho que vocês viram falar, né, que teve um período aí que eu fiquei em crise, né? E ainda tô batalhando, ainda tô lutando, né? Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem, né? Mas isso tudo foi a mudança de rotina da gente, né? A gente tinha uma rotina e aí de repente veio essa pandemia e mudou totalmente a nossa rotina. Isso veio afetar um pouco da nossa saúde, né? Eu tenho enfrentado uma batalha em relação à saúde, mas graças a Deus nunca perdi a fé, tenho sempre esperança, sou firme e forte e acredito que a gente ainda vai voltar a nos abraçar, nos sorrir dentro da sala de aula, brincar, né? Apresentar nossos trabalhos engraçados, que vocês são artistas em apresentação de trabalho. Né? A gente vai voltar a tudo isso, com certeza, mas isso só vai depender da nossa persistência, na nossa fé em Deus, na nossa confiança no nosso Criador. Tudo bem? Então vamos lá desenvolver a atividade. Deixo um grande abraço para vocês e até semana que vem.